Se você foi promovido a líder recentemente e você tá com aquela sensação de estar mais perdido, estar trabalhando demais, com menos clareza do que precisa ser feito, isso não é fase de adaptação. Isso está dentro de um conjunto de erros que todos os líderes recém-promovidos cometem. E agora eu vou te contar quais são esses erros para que você pare de fazer isso imediatamente e alcance resultados muito mais rapidamente na sua liderança. Nesse vídeo eu vou te mostrar então quais são os 5 erros mais comuns que todo gestor que acabou de virar líder comete, por que eles acontecem e como deixar de cometer esses erros para que você não fique estagnada 2 anos, 5 anos nessa mesma posição. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nina Moretti, sou ex-gerente sênior da Ambev. E hoje eu ajudo líderes promovidos por mérito técnico a estruturarem a rotina estratégica de liderança que o cargo exige. E sim, assim como você, eu também fui promovida sem preparo e cometi um monte de erro no início da minha liderança que você não vai precisar cometer, porque você vai assistir esse vídeo aqui até o final e já vai saber exatamente o que você deve fazer. Antes de eu te falar dos 5 erros, eu preciso te falar outra coisa que vai virar uma chave dentro da sua cabeça. Quando você é promovido a líder, você foi promovido porque você era o melhor ali dentro do seu time, porque você entregava muito. A gente fala muito sobre volume de trabalho quando você era o liderado, né? Quando você era analista, especialista. Agora que você assumiu a liderança, a natureza do trabalho muda. O que isso significa? Que você sai do papel da pessoa que executa tudo o tempo inteiro e você precisa assumir um papel de direcionador do seu time, de desenvolvedor do seu time. É o que eu chamo de arquiteto de pessoas. E sabe qual que é o problema? Ninguém te ensina isso não. Você era o melhor analista, especialista do time, você foi promovido, te deram o time e esperam que você descubra isso sozinha ou sozinho. Eu sei. Eu já passei exatamente por isso e é por isso que eu faço hoje o que eu faço, para que você não tenha que cometer esses mesmos erros que eu cometi. E aí é exatamente por isso que a maioria dos líderes tem muita dificuldade, porque eles continuam naquela mesma rotina que eles tinham quando eles eram especialistas, ou analistas, enfim, só que agora com mais gente em volta e gente dependendo deles. E quando não há essa mudança de papel, o líder fica sobrecarregado, o líder fica gastando muita energia naquilo que não traz resultado e o time fica mal direcionado. E essa é a receita para o fracasso. Aí eu vou te perguntar, você sente que você mudou de papel ou que você só ganhou mais tarefa? E se esse vídeo fez sentido para você até agora, já deixa o seu like aqui, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais líderes que recém assumiram o papel e que precisam escutar isso aqui. Agora vamos para os 5 erros. Enquanto eu vou te falando os 5 erros, eu quero que você vá mentalmente dando check em quais deles você já cometeu ou quais deles você ainda comete, porque é a partir daí que você vai começar o seu trabalho de mudança. Primeiro erro: continuar sendo o executor. Eu escolhi esse como primeiro erro justamente porque ele é mais perigoso. Você era muito bom enquanto você era analista, você entregava muito, você executava muito. Agora, o seu papel não é continuar na execução. O seu papel é sobre desenvolver o time, direcionar o time. E se você não faz isso e continua sendo aquele líder completamente executor, isso afeta no seu trabalho, porque você vai ficar sobrecarregado e não vai ter os resultados que você precisa, e afeta todo o seu time também, porque um time mal direcionado é um time que a energia está muito dispersa. Então, cada um faz o que é importante para si e o que também não vai te trazer resultado nenhum. Segundo erro: não entender dentro do seu time quais são os papéis e as responsabilidades. Quando você assume um time novo, mesmo que você já fosse parte desse time, então, por exemplo, mesmo que você fosse analista desse time e agora você assumiu a liderança, ainda assim é muito importante que você entenda quais são os papéis e responsabilidades de cada uma das pessoas daquele time. Ou seja, até onde vai o que o fulano faz, até onde vai o que o outro fulano faz,
Até onde vai o limite de decisão de cada um, como funcionam os processos. Você precisa entender isso no detalhe, para que na hora que você vá delegar as tarefas, você já delegue com o responsável, com o prazo e com o processo daquela tarefa muito bem estabelecido. Isso vai evitar muito retrabalho no futuro. O terceiro erro é o líder tentar mudar tudo assim que ele chega no time. Entenda, quando você está chegando num time novo, mesmo que você já fosse parte daquele time anteriormente, o primeiro papel que você tem é entender como a dinâmica funciona, é escutar as pessoas. Ai, Nina, mas eu já era desse time. Sim, você era um analista desse time. Agora que você assumiu a liderança desse time, você tem outro papel, você precisa criar essa outra visão. Então, nos primeiros 30, 60 dias, por melhor que sejam as suas intenções, não é hora de mudar nada. É hora de você escutar as pessoas do time, é hora de você entender como as decisões estão sendo tomadas no time. É hora de você ganhar a confiança e não hora de ficar fazendo 1 milhão de mudanças. O erro número 4 é não ter rituais de acompanhamento. Entenda, não vai dar para você ficar liderando tudo via WhatsApp, tudo via Teams, tudo via conversa de corredor. Então, o que são os rituais de alinhamento, de acompanhamento? São os momentos fixos que você tem na sua agenda e na agenda dos seus liderados para você ir dando direcionamento e para você ir dando o acompanhamento que os seus liderados precisam. Seja dos projetos que eles estão fazendo, seja das ações que eles estão resolvendo. Esse papel de arquiteto de pessoas é o mais importante que você precisa ter dentro da sua liderança. E você não vai fazer isso via WhatsApp, você não vai fazer isso via telefone. Crie rituais de acompanhamento de cada uma das coisas que você precisa acompanhar junto com o seu time. Então, tudo aquilo que se repete, se existe um projeto que você precisa acompanhar toda semana, precisa existir um ritual de acompanhamento daquele projeto. Se existem indicadores que vocês precisam olhar toda semana, precisa de um ritual de acompanhamento daqueles indicadores. E é assim que você vai estruturando a sua agenda. Inclusive, falando em agenda de liderança, aqui no canal tem um vídeo maravilhoso sobre os 4 blocos que devem ter na agenda de todo líder. Eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo aqui na descrição e eu sugiro fortemente que assim que você acabar esse vídeo aqui, você passe para esse, que vai te dar uma noção perfeita de todos os blocos que tem que ter na sua agenda. O erro número 5 é o medo de cobrar. E aqui eu quero fazer uma observação que é muito importante. A gente precisa lembrar que, primeiro, liderança não é só cobrar. Então, uma das bases da liderança é você conseguir estabelecer confiança com as outras pessoas. Mas a liderança também é sobre fazer com que as pessoas cumpram com aquilo que foi combinado, e isso implica fazer algumas cobranças de vez em quando. Essa é a primeira coisa. Então, não dá para você ser o líder que só cobra, mas também não dá para você ser o líder que não cobra nada. Então, essa cobrança, ela, quando feita de forma saudável, ela faz parte da sua liderança. Agora, sabe o que é a outra coisa que a gente precisa entender? Que cobrar, gente, não significa ser grosseiro. Cobrar não significa que você está sendo duro. No final das contas, a liderança é sobre você conseguir mover pessoas para a direção que elas precisam, para a direção que a companhia precisa e fazer combinados com essas pessoas que vão ser cumpridos dentro de um determinado prazo. Quando você faz esse tipo de combinado, depois você só vai lá cobrar a pessoa aquilo que já foi combinado. Então, nem o lado que cobra grosseiramente, nem o lado que não cobra. Faz parte do seu papel de liderança cobrar aquilo que foi combinado. Logo, combine bem direitinho com as pessoas aquilo que vai ser entregue. Agora eu quero que você me conte, dos 5 erros, qual é o que mais te pega? Qual é aquele que você estava assim mais cometendo e que agora você já criou consciência de que você não deve mais cometer? E se você quer executar essa transição de líder executor para líder estratégico, eu tenho um programa de 6 meses chamado Código do Líder de Impacto. No Código do Líder de Impacto, eu vou te dar o passo a passo, junto com os materiais de implementação para você fazer essa mudança,
do líder que executa para o líder estratégico. A gente ainda tem encontros ao vivo comigo uma vez por mês durante os 6 meses e você ainda vai ter acesso a uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia que vai te auxiliar na aplicação prática de tudo aquilo que você for entendendo ali dentro do programa. Esse programa, o Código Líder de Impacto, está com uma condição super especial. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você já decidiu que não quer continuar sendo esse líder executor e quer finalmente subir o nível da sua liderança, eu recomendo fortemente que você aproveite essa condição especial que a gente tem para o programa. É só clicar aqui embaixo.